Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Daniel Rosa, sou pesquisador aqui do CBEI e vou apresentar para vocês agora um resumo das minhas atividades realizadas aqui durante o GT 604. Bom, e o tema da minha palestra é sustentabilidade no controle, interações ecológicas entre peixes predadores e o mexilhão dourado Limnoperna fortune. Bom, a gente pode começar aqui, então, quebrando o mito, né? O mito de que o mexilhão dourado ele não tem predador. Atualmente, a gente sabe que o mexilhão dourado já tem uma gama relativamente extensa de predadores, em sua grande maioria, os peixes. Foi feita uma revisão sobre esse assunto e, em 2015, foi publicado pelo Daniel Cataldo uma lista de predadores, no inventário desses consumidores de mexilhão dourado, que apontaram cerca de 50 espécies de peixes aqui na América do Sul. Nesse sentido, a minha pesquisa do projeto aqui do GT 604, ela se resume em 3 passos. O primeiro passo foi revisitar essa lista de predadores apresentada pelo Cataldo e acrescentar novos registros. O segundo passo foi selecionar algumas espécies e avaliar as taxas de consumo sobre o mexilhão dourado. E o terceiro passo seria avaliar o comportamento antipredatório do mexilhão dourado na presença de peixes predadores. Bom, a lista de predadores, então, ela foi feita com base em uma revisão da literatura, né, onde foi compilado todos os registros, contando com os registros do Cataldo de 2015, e novos registros foram acrescentados. A gente gerou essa tabela, uma lista, um novo inventário de predadores do mexilhão dourado, onde a gente estima que, atualmente, o mexilhão dourado ele tem mais de 101 espécies registradas consumindo, né, consumindo o mexilhão dourado. Nesse sentido, a gente selecionou 2 espécies de predadores para a gente ir para o segundo passo, que foi analisar as taxas de consumo desses predadores. Bom, então a gente avaliou basicamente as respostas funcionais alimentares de 2 espécies de peixes predadores do mexilhão dourado, a fim de fazer uma seleção de agentes para esforços de biocontrole. Então, pessoal, as respostas funcionais nada mais é do que uma forma de determinar matematicamente o comportamento alimentar de uma espécie em laboratório. Então, a gente selecionou 2 espécies, o pacu-caranha e o piau-sul, né? E esse experimento, ele basicamente, a gente expôs esses predadores, né, essas 2 espécies de peixes, a diferentes densidades de mexilhão dourado, que vão desde 2 indivíduos até 160 indivíduos. E para cada densidade dessa, um controle sem peixes também foi avaliado. Então, os predadores, então, foram apresentados com mexilhão dourado em 7 densidades diferentes iniciais. Foram permitidos 24 horas de interação e, após esse período, o experimento foi interrompido e o número de mexilhões restantes era contado. Então, vou passar um vídeo aqui rapidamente para vocês terem uma ideia de como foi esse experimento. Em detalhe, a gente pode ver aqui uma espécie de pacu, né, se deslocando até o mexilhão, apreendendo, fazendo a mastigação e expelindo as suas conchas. Bom, e como a gente tem de resultados, a gente já tem os resultados desse estudo, e a gente conclui que o Piarax mesopotamicus, né, o pacu, ele apresenta elevadas taxas de consumo do mexilhão dourado, né, tanto nas densidades menores como nas densidades maiores de presa. O pacu ele apresenta uma elevada taxa de consumo, o que caracterizou uma resposta funcional do tipo 2, que é uma resposta conhecida como desestabilizadora da interação predador-presa. Então, a gente tem um resultado bastante interessante, bastante promissor, né, nesse sentido. Já o Piau-Sul, ele também apresentou taxas elevadas de consumo do mexilhão dourado, porém, diferentemente do pacu, essas taxas elevadas elas só foram observadas em densidades mais altas do mexilhão dourado, ou seja, caracterizando uma resposta funcional do tipo 3, conhecida por proporcionar uma interação estável, né, entre o predador e a presa, uma vez que em baixas densidades esse predador ele diminui o seu consumo sobre essa presa em específico. Bom, e com relação ao comportamento antipredatório, está sendo realizado um estudo em Uberaba agora, atualmente, né? Esse estudo está ainda em andamento.
uma aluna de mestrado, a Ana Carolina, né, sobre minha orientação, e ela está avaliando o comportamento do mexilhão dourado na presença de peixes com diferentes hábitos alimentares e de coespecíficos fragmentados. Ela está avaliando os efeitos sobre a produção de bichos, a agregação e o movimento, né, que são interações via sinais de risco, ou seja, substâncias químicas liberadas por predadores e coespecíficos fragmentados que desencadeiam respostas defensivas do mexilhão dourado. Os parâmetros avaliados estão sendo avaliados são a produção de bichos, o comportamento de agregação, movimentos horizontais e movimentos verticais. Esses comportamentos estão sendo avaliados para 3 classes de tamanho do mexilhão: mexilhões menores, mexilhões maiores e uma classe intermediária. E onde a gente expôs esses mexilhões, então, a 4 diferentes tratamentos: tratamento com predador, um tratamento com peixe heliófago não predador, um tratamento com mexilhões fragmentados e um tratamento combinando predador e mexilhões fragmentados. Bom, então, o primeiro experimento se dividiu em 3 experimentos. O primeiro experimento ele avaliou a produção de bichos e a agregação, o comportamento de agregação do mexilhão. Esse experimento teve uma duração de 5 dias, né, 5 repetições. Aqui, para vocês terem ideia como foi feito, os mexilhões eles eram dispostos em caixinhas de PVC, feitas com placas de PVC, e protegidas com tela, a fim de que proteger os mexilhões do acesso, para os peixes não terem acesso a esses mexilhões, né, mas permitindo que toda a substância química dissolvida na água pudesse alcançar os mexilhões. Como resultados preliminares desse estudo, a gente já pode perceber que mexilhão dourado, na presença de peixes, eles produzem um número de bichos significativamente maior quando comparado com o controle, né, na ausência desses peixes. E com relação ao comportamento de agregação, a gente também já consegue ver uma diferença significativa com relação ao controle e os tratamentos. Ou seja, na, na, na presença dos peixes, esses mexilhões tendem a se tornar mais agregados, né? Também uma resposta defensiva à predação. O experimento 2, onde a gente avaliou, está sendo avaliados os movimentos horizontais, né, do mexilhão dourado, e nesse experimento também eles foram expostos àqueles mesmos 4 tratamentos do experimento anterior. A gente usou basicamente aqui caixas plásticas com fundo coberto de areia lisa, que permitiria a gente avaliar, então, o movimento, né, as distâncias deslocadas por cada mexilhão ao longo do experimento, né? Então, basicamente, a gente dispôs 3 mexilhões em cada unidade dessa, uma distância de 2 centímetros da parede, né? Durante as 3 primeiras horas desse experimento, a cada 15 minutos era registrado a posição do mexilhão, o deslocamento desses mexilhões, né, em todas as unidades. Essas fotos eram acompanhadas de papel milimetrado para permitir a mensuração posterior da distância percorrida por cada mexilhão, uma vez que o mexilhão ele deixa rastros nessa areia fina que são passíveis de serem mensurados. Com relação ao terceiro experimento, né, onde estão sendo avaliados movimentos verticais, também expostos aos mesmos 4 tratamentos do experimento 1. A gente utilizou somente a água onde esses predadores ficavam, a água onde esses peixes não predadores estavam e a água de mexilhões fragmentados, né? E também um 4º tratamento, né, utilizando a água de predador mais a água dos mexilhões fragmentados. Então, a gente utilizou tubos de ensaio para fazer esse experimento, os mexilhões foram dispostos no fundo desses tubos de ensaio, e assim como no experimento anterior, teve duração de 24 horas, e durante as 3 primeiras horas, uma fotografia era registrada, né, da posição atual desses mexilhões, ou seja, na altura em que esse mexilhão era encontrado na parede desse tubo de ensaio. E após 24 horas, uma fotografia final também era registrada, né, e onde a gente podia observar, então, a posição inicial e final e essas 3 primeiras movimentações, essas 3 primeiras horas de movimentação também eram acompanhadas. Bom, então esses resultados eles ainda estão sendo analisados, né? Na verdade, o experimento ainda está em finalização, fase de finalização. A gente espera também conseguir resultados bastante promissores nesse experimento da Ana Carolina. Aqui vocês têm a ideia dos tubos de ensaio, né? Os mexilhões aqui em movimentos de escalada, só para ilustrar.
É isso, pessoal. Muito obrigado. Sou o Daniel Rosa, mais uma vez, meu contato está aqui. Quero agradecer ao FOP, o CBEI, principalmente a CEMIG e a ANEEL pelo financiamento das pesquisas. Um abraço a todos e bom evento.